Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso curso completo de informática para concursos aqui, gratuito no YouTube, sendo replicado no Eu Vou Passar e lá no Beabyte, no módulo 3, o módulo de planilhas, Excel e Calc, questão número 29. Nós já estamos, aula de número 29, nós já estamos no módulo de questões, na parte de questões desse curso. E eu vou trazer para você aqui mais algumas questõezinhas, tá? A gente terminou na aula passada na questão de número 23, nós vamos agora para a questão de número 24, então acompanha aí na nossa tela a questão de número 24, ok? Bom, a questão número 24 foi escrita, redigida pela Consulplan. Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Excel 2007 em sua configuração padrão, certo? Então eu tenho uma planilha aqui com o nome, boletim, nota do bimestre 1, 2, 3 e a média de cada aluno, certo? Então vamos lá para as questões. Deixa eu subir a tela aqui um pouquinho para a gente poder ver aqui as questões, né? Para calcular a média dos 4 bimestres do aluno Igor M, foi inserida na célula G7 a seguinte fórmula. Peraí que eu acho que está meio fora do lugar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui, pronto, agora sim. A nota do Igor M, ela está aqui, né? O Igor M está aqui, então as 4 notas deles estão aqui. Nas células, aqui eu tenho coluna A, coluna B, C, D, E, F e G. Então, de C7 até F7 são as notas do aluno Igor M. Para calcular a média das notas dos 4 bimestres do aluno, eu devo usar a fórmula igual média CF, ponto e vírgula, C7, ponto e vírgula, F7. Olha só, está errado pelo ponto e vírgula, não é isso? Porque se eu fizer essa fórmula, eu só vou tirar a média desse aqui com esse aqui, certo? C7 com F7. Na verdade, para calcular a média dos 4, eu deveria colocar igual média de C7 até F7, não é isso? Com 2 pontos. Portanto, o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, a letra A não é a certa, a letra D não é a certa. Nós só estamos entre a letra B e a letra C. Eu vou responder como você provavelmente responderia na prova, né? O item 2 faz o seguinte: na célula A9, se na célula A9 for inserida a função igual procv 3, ponto e vírgula, A3, 2 pontos, G8, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, o resultado apresentado será Diego R. Aí você faz, que danado é essa fórmula aqui, João? PROC-V a gente não viu. Realmente, PROC-V a gente não viu. A gente vai ver hoje para responder essa questão, mas não agora, porque você na prova iria pular aí a PROC-V, caso não soubesse da PROC-V, e vai direto para o item 3 para a gente saber se a resposta é essa aqui ou essa aqui. Bom, se a gente chegar no item 3 e a questão do item 3 for falsa, ela não for verdadeira, o item 3, então a gente sabe que a resposta é a letra B, certo? Se ela for verdadeira, a gente sabe que a resposta é a letra C, pronto. Mas olha, na questão 3, no item 3, tem uma função se, não é verdade? E essa função se tem o quê? Vamos lá. Essa função se diz o seguinte: se na célula A10 for inserida a seguinte função, né? Se concatenar, tarará, tarará. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa função aqui, vou copiar, e a gente vai levar essa função aqui para onde? Vamos tentar fazer aqui o seguinte: eu vou abrir aqui um novo documento do Word e vou botar, olha só, o meu celular tinha que tocar agora. Vou dar uma pausa aqui, rapidinho. Estamos de volta aqui, depois do meu celular ter tocado. E você não sentiu muito isso, que nessa pausa você não percebe, mas eu trouxe aqui a fórmula, a função se da nossa questão. Vou voltar aqui para a nossa questão, lembrar, né? A questão diz o seguinte: se na célula A10 for inserida a seguinte função, essa aí, o resultado será Igor M. Então, a função se, ela tem que ser inserida em A10, está aqui. Então, A10 seria
Vamos deixar isso claro. Ele quer que eu insira a função aqui. E se G7 for maior do que 5, vamos dar uma olhada em G7. G7 está aqui. G7 está aqui. Então, nós sabemos que G7 é maior do que 5. Portanto, esse teste aqui já é verdadeiro. Certo? Esse teste aqui já é verdadeiro. Ok? Portanto, já sabemos disso. Agora, vamos para a função si em si. Vamos analisá-la do bom jeito que a gente costuma analisar, certo? Então, o que eu tenho aqui? Começa os parênteses aqui, tem um ponto e vírgula aqui, portanto, essa primeira parte que apareceu é o que nós chamamos de teste. Ok? Aí nós temos, veja só que coisa legal, nós temos aqui isso tudo, e nós temos aqui um ponto e vírgula, temos mais isso aqui e fecha o ponto e vírgula, fecha o parêntese. Portanto, isso aqui é o valor verdadeiro, ou seja, o valor que vai aparecer caso o teste da função seja verdadeiro. E aqui é o valor falso, é o valor que vai aparecer caso o teste da função seja falso. Mas, ora, esquece isso aqui. Nós já sabemos que o teste é verdadeiro, porque nós sabemos que em G7 tem 5,5 em G7. Portanto, G7 é maior do que 5? Sim, verdade. Por ser verdade, o que vai acontecer é o valor verdadeiro. O valor verdadeiro vai ser o resultado de uma função concatenar. Vamos agora pintar de azul. A função concatenar, ela faz a fusão de textos. Olha o que ela está dizendo. Ela está dizendo que é uma expressão, o aluno, concatenado com o que tem em B7, concatenado com a expressão foi aprovado. O que tem em B7 é Igor M. O que tem em B7 é Igor M. Então, o que vai acontecer? O resultado da função si, o resultado dessa função si vai ser o aluno Igor M foi aprovado. Então, essa expressão aqui é o que vai aparecer caso essa função seja escrita. Note bem, a função concatenar, ela serve para fundir, ou seja, unir textos. A gente já ouviu isso numa questão anterior, que seria igual a fazer algo assim, blá, 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 e comercial, B7, e comercial, blá, 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 por exemplo. Então, seria a mesma coisa que usar o operador de concatenação, que é o e comercial, certo? Então, o que está escrito no item 3? No item 3 está escrito que se essa função for escrita na célula 10, vai aparecer como resultado Igor M, mas não vai. Não vai aparecer como resultado Igor M, vai aparecer como resultado o aluno Igor M foi aprovado, porque é o resultado dessa função concatenar. Certo? Então, a questão si está errada. A questão si estando errada, o que é que nós temos a respeito do item 3? Vamos voltar para lá. Então, olha o que tem aqui. O item 3 está dizendo que se na célula A10 for inserida essa função aqui, o resultado apresentado será Igor M. Não é isso. Será o aluno Igor M foi aprovado. É isso que vai ser apresentado. Então, ele está dizendo que vai ser apresentado simplesmente Igor M, mas vai ser apresentada a expressão o aluno Igor M foi aprovado. Portanto, o item 3 está errado também. Se a gente sabe que o item 1 está errado, se a gente sabe que o item 3 está errado, então a gente sabe que o item 2 está certo, mesmo sem saber o que é a função PROC-V. Ok? A função PROC-V é uma função útil no Excel, bastante útil em certos casos, só que pouco cobrada em prova. O que a função PROC-V faz? A função PROC-V, ela procura valores na vertical. Procura valores verticalmente. É isso que significa PROC-V. Vamos aprender o que é que tem, o que é que você quer buscar na PROC-V, certo? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai agora para o Excel, numa planilha de exemplo, certo? Então, vamos para o Excel com a planilhazinha de exemplo. Eu não construí a planilha, por isso eu vou dar pause agora para construir a planilha. Aguarda um instantinho aí para ver mais a mágica funcionando.
Opa, não, eu dei pausa no lugar errado. Parece aquele repórter que manda dizer assim, é com você, Galvão. Aí a câmera fica nele, ele muda de posição e não acontece nada. Agora sim, vai dar uma pausa, um abraço. Aí, pessoal, planilha já pronta e a gente vai conhecer agora a função PROC-V, certo? Um detalhe, a função PROC-V ela tem que ser escrita assim, ó. Deixa eu abrir o nosso bloco de notas, que é o nosso auxílio aqui. Porque o bloco de notas nunca está aberto e aqui fica mais difícil achar, tá aqui, bloco de notas. O bloco de notas é o nosso software que nos vai auxiliar aqui, sempre nos auxilia. Fonte. Bora, meu filho, bora, meu. Eu devia ter feito isso antes de tirar a pausa, né? Eu estupidez. Deixa eu ver se dá para vocês lerem bem aqui com 26. Pronto, 26 acho que é um tamanho bom para a fonte, ok? Então veja só, a função é a PROC-V, certo? PROC-V ela tem vários argumentos. O primeiro argumento é o valor que eu estou procurando, certo? Então, o valor procurado, ponto e vírgula, o intervalo a ser usado para procura. Eu vou procurar aquele valor em qual intervalo, certo? Depois eu tenho que dizer qual é a coluna, vou botar aqui número da coluna dentro do intervalo que eu vou usar para procura. E por fim, eu vou colocar um zero, certo? Esse zero, ele tem uma opção, eu boto 0, eu boto 1, certo? Mas para fazer uma procura exata, para fazer uma busca, lembre-se, PROC-V serve para procurar um valor, procurar alguma coisa dentro de uma planilha. Sendo que o PROC-V, para fazer a procura exata, fazer a procura pelo valor que eu estou pedindo exatamente, no intervalo que eu estou pedindo, você tem que colocar um zero ali dentro, certo? Se você coloca o 1, a procura não vai ser tão exata, a procura vai ser por valores aproximados e nem sempre dá o resultado que você espera, ok? Então, quais são os argumentos da função PROC-V? Os argumentos da função PROC-V são os seguintes. Valor procurado é o que você está procurando. Intervalo é onde você está procurando. Número da coluna é em qual coluna do intervalo você está procurando. Pronto. Qual é o valor de qual coluna você está querendo trazer. Certo? Basicamente isso. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Eu tenho a minha planilha ali, já construída no Excel, tá? E olha só o que eu quero fazer. A minha pergunta é, eu quero trazer qual é a nota da terceira prova do aluno Pedro, por exemplo. Qual é a nota da terceira prova do aluno Pedro? Lembre-se, aí você vai fazer o seguinte, mesmo que você olhe aqui, a terceira nota, é só olhar aqui Pedro e ver aqui que ele tirou 10. Ok, tudo bem, certo? Isso vale. Mas vamos fazer uma função que faça isso, né? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Igual PROC-V, tá? Eu estou procurando, o que eu estou procurando? Eu quero trazer o valor da terceira nota de Pedro, mas a única coisa que eu tenho para buscar, o único critério de busca é Pedro. Eu só sei que o nome do cara é Pedro, então eu vou procurar, vamos procurar nessa planilha por Pedro, certo? Onde é que possivelmente Pedro está? Bom, a tabela inteira que contém as notas vai de A2 até D8. Pronto, olha aí. A planilha inteira que eu estou procurando é essa aí. Então, procure dentro dessa tabela por Pedro, pelo valor Pedro, ok? Achando o valor Pedro, eu quero que você traga o valor correspondente à quarta coluna. Veja só, porque nesse intervalo que eu coloquei, me acompanha aqui, nesse intervalo que eu coloquei, eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas, ok? Como eu quero trazer a nota da terceira prova de Pedro, então eu quero que você encontre Pedro na primeira coluna,
certo? E, na verdade, me traga como resultado o que tem na quarta coluna correspondente, na quarta coluna. Lembrando que o valor que a PROC-V pesquisa sempre deve estar na primeira coluna, sempre. Então, sempre tem que estar na primeira coluna do intervalo que você der. Portanto, na função PROC-V, você vai buscar um valor existente na primeira coluna. Uma vez buscando o valor existente na primeira coluna, você indica qual é o intervalo, claro, você já sabe qual é o intervalo, mas sabe que Pedro está necessariamente em uma das células da primeira coluna, e aí você pede que ele traga correspondentemente o que tem na quarta coluna. O resultado será o que ele achar na quarta coluna. Então, voltando para cá, nós vamos digitar 4 e depois digitar o 0, que significa pesquisa exata, correspondência exata, não aproximada. Pronto. Então, o que vai acontecer aí nessa pesquisa? Quando eu der Enter, ele vai achar na primeira coluna a palavra Pedro e trazer como resultado o que tem na quarta coluna correspondente a isso. Eu vou dar um Enter e aí você vai ver, ó, 10 foi o resultado que a gente estava buscando. Vamos fazer outro teste? Vamos testar a função PROC-V? Vamos limpar aqui nossa escrita. O que eu quero agora é buscar a nota da prova 2. A nota da prova 2 do usuário Libório, do aluno Libório, certo? João, por que ultimamente você está usando esse termo Libório nas suas questões, Porque Libório é o nome do gato que tem aqui em casa. Tem um gato aqui em casa que deixaram um gato dentro de uma caixa de sapato, com ração aqui há um mês mais ou menos, e a gente então achava que era uma gata. Até então achava que era uma gata. Aí, da semana passada, a gente descobriu que trata-se de um gato. E aí, o nome que atribuíram ao gato foi Libório. Um nome bem criativo, uma longa história, né? Então, eu quero que vá procurar em A2 até D8 a palavra Libório na primeira coluna. E traga como resultado o que tem na terceira coluna. Então, na terceira coluna, só lembrando, né? Ele vai achar Libório aqui na primeira coluna, na segunda tem um 7, na terceira tem um 8. Pronto, o resultado será 8. O resultado dessa função será 8. Vamos lá, ó, dito e feito, ok? Então é para isso que serve a função PROC-V. Vamos ver se a função PROC-V, a gente já sabe que lá na nossa questão a função PROC-V está verdadeira. A gente sabe que ela está verdadeira. Mas vamos confirmar isso, certo? Então, olha o que tem escrito aqui. Se na célula A9 for inserida a função PROC-V A3 até G8, segunda coluna, correspondência exata, que é o significado do 0, o resultado apresentado será Diego R. Vamos ver, né? Vamos analisar aqui. Então, ele manda pesquisar de A3 até G8. A3 até G8. Ele manda pesquisar isso tudo, certo? Ele quer pesquisar o número 3. O número 3 aparece aqui, nessa linha. Certo? Portanto, beleza. E ele quer trazer o resultado da segunda coluna. Ora, essa aqui é a primeira coluna, essa aqui é a segunda coluna, e o que vai ser trazido como resultado é realmente Diego R, confirmando que a nossa questão está correta. Nossa questão está perfeita. Resposta, item 2, está correto, portanto, confirmou-se que a resposta dessa questão é a letra B. Você precisava saber o que era a função PROC-V antes de responder essa questão? Não, você chegaria à resposta do item 2 tranquilamente, ok? Não era para eu sumir, não. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, uma questão com função SI, maravilha, olha, com função SI. Observe a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Excel, configuração padrão. Se na célula A7 for inserida a fórmula se A4 igual a B5, então soma de C4 até C5. Se não, se B2 igual a Rio de Janeiro, então A2, se não C2. Olha que maravilha. Vamos lá. Qual é o resultado dessa fórmula, né? Vamos dar um copiar aqui. Certo? Vamos para a nossa
nossa análise da função φ, como a gente gosta de analisar, certo? Vamos até aumentar um pouquinho a fonte, que essa aqui dá para a gente aumentar aqui e poder analisar melhor. Olha isso aqui, ficou um pouco exagerado, João, mas rola para cima, pronto, olha. Essa é a nossa função. Vamos brincar de analisá-la. A função φ começa aqui, já tem um ponto e vírgula aqui, então isso é o teste. Tem um outro ponto e vírgula aqui, então isso aqui é o valor verdadeiro, é o valor que a gente deve considerar caso o teste seja verdadeiro. E aqui fecha os parênteses, portanto, isso tudo que está aqui é o valor falso desse teste, certo? Por que eu apontei que era o valor falso desse teste? Porque aqui nós temos uma outra função φ que tem isso aqui, um teste, um valor verdadeiro para esse segundo teste e um valor falso para esse segundo teste. Pronto. Então eu tenho uma função dentro da outra, uma função φ dentro da outra. A primeira coisa é você saber se esse teste aqui ele é verdadeiro ou falso. Com base nisso, bom, se ele for verdadeiro, a gente nem precisa se preocupar com isso aqui, não é? Porque se ele for verdadeiro, o resultado da função φ é esse. Se esse cara aqui, se esse teste for falso, aí a gente vai ter que vir para cá. Não vai considerar o valor verdadeiro, vai ter que fazer esse outro teste. Caso ele seja verdadeiro, vamos para cá. Caso ele seja falso, o resultado é o que está em C2, certo? Então vamos analisar isso agora, lá na nossa planilha, né? Então o primeiro teste é se A4 é igual a B5. Primeiro teste. A4 é igual a B5. Bom, A4 tem Espírito Santo. B5 tem Acre. Então, Espírito Santo é igual a Acre? Não. Bom, se não é, então a gente desconsidera isso aqui. E aí a gente vai partir para o segundo teste. Se B2 igual a RJ. B2 igual a RJ? Sim. Você olha aqui em cima. Veja só, o primeiro teste. Desculpa, eu estou andando com o mouse achando que vocês estão vendo o mouse andando, mas não é. Primeiro teste, A4 igual a B5? A4 é igual a B5? Não. São distintos. Pronto, portanto, isso aqui é desnecessário. Vamos para cá. B2 é igual a Rio de Janeiro? Aí aqui em cima tá, B2 é igual a Rio de Janeiro? Sim. Então, A2 é o resultado. Portanto, o que é que vai aparecer como resultado dessa função? Vai aparecer exatamente o que tem em A2. E o que é que tem em A2? Em A2 tem Rio de Janeiro. Resposta, letra C. Ok? Uma função φ tranquila, aninhada, mas tranquila. A gente já viu isso. Isso não é nenhum problema. Certo? Questão entregue para vocês, tranquila, sem dor de cabeça. Vamos para a próxima questão. Questão de número 26. Observe a planilha da participação brasileira na produção mundial de café produzida com a ferramenta Microsoft Excel 2007, configuração padrão. Essa é a questão de número 26. Aí diz o seguinte: solicitou-se que um usuário calculasse nas células A8 e B8, respectivamente, a média da produção de café no Brasil no período de 1910 a 1930. Certo? E a menor quantidade produzida a nível mundial. Putz grila, a nível ninguém merece. A nível, como é que o elaborador de prova escreve a nível? Essa expressão não existe. Analfabeto energúmeno, meu Deus do céu. Olha, me desculpe minha revolta, mas é absurdo, absurdo, absurdo. Eu não sou professor de português não, viu? Mas vamos lá. Solicitou-se, né, que o cara fizesse uma média da produção de café. A primeira coisa, a média da produção de café. Então, vamos lá. A média da produção de café no Brasil no período de 1910 a 1930. Bom, 1910 a 1930 está aqui. A produção do Brasil está aqui, ó, nessas células. Portanto, eu poderia fazer a média simplesmente fazendo isso. Igual média
média de C3 até C5. Pronto, essa é a resposta, parte da resposta, certo? Média de C3 até C5. Aí você olha e faz, espera aí, João, ó, média de C2 até C7, não tem nada a ver. Média de C3 até C5, ok, essa aqui está valendo. Mediana não tem nada a ver, porque é função média, e mediana não tem nada a ver. Pronto, você conseguiu sua resposta. Acabou. A resposta é letra B, de bola, certo? Mas e o que é que ele pede a mais? Bom, ele pede a mais a menor quantidade produzida a nível mundial no período de 1930 a 1950. Então, 1930 a 1950. Mundo, ele quer a nível mundial, ou seja, no nível mundial ou nesse patamar, dentro do conceito de produção mundial, o menor valor. Aqui é B5 até B7 e a função que você está pedindo é mínimo. O mínimo de B5 até B7. Confirmada a resposta, letra B, certo? Se você começasse por analisar o mínimo ou a média, você só teria essa resposta, porque não há corretude em nenhuma das outras respostas. Portanto, letra B, tenho certeza que você se deu bem nessa questão, tenho certeza que não houve nenhuma dor de cabeça nessa questão para você, não foi? Bom, vamos ver aqui a questão número 27. Questão número 27, essa é tranquila. Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Excel 2007. Aí eu tenho aqui cidade, Ubá, Minas Gerais, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Itaperuna, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Para exibir apenas as cidades que pertencem ao estado do Rio de Janeiro. Ora, para exibir, para que sejam exibidas aqui apenas as cidades que pertencem ao Rio de Janeiro, você pode facilmente usar a ferramenta filtrar. Facilmente. Vai lá, bota o filtro, aparece aquele drop-down, aquela setinha, você escolhe Rio de Janeiro e aí só exibe as do Rio de Janeiro. Tranquila, fácil, rápida. Uma questão que se você enfrentasse na prova, você ia levar 5 segundos para responder, ok? Com isso a gente finaliza nossas questões de hoje, dessa questão, dessa aula, mas hoje ainda, segunda-feira, tá? Dia 4 de maio de 2005, essas questões, vai vir uma segunda aula para vocês aqui. Lembrem-se, aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta, nós teremos aulas novas, às vezes uma, às vezes duas, dependendo do tempo, mas daqui a pouco mais outra aula para vocês, com a graça de Deus. Um abraço e até a nossa próxima aula daqui a pouquinho.